vou participar. Ele tinha saído. De hoje, página 6 do livro, tá? Vou pedir a colaboração de todos que façam silêncio. Se precisarem falar sobre o assunto, podem me interromper, tá? Melhor que vocês falem, porque aí eu não vou saber o tempo todo, tá? Então, vamos lá. As atividades O microfone dos outros. Pessoal, dá para colaborar? Eu já tenho saído porque o computador desligou. Vamos lá. Indo as atividades econômicas ligadas à terra, tá? Então, a gente vai identificar quais são essas atividades, como é que elas são desenvolvidas e as suas principais características. Então, muitas atividades econômicas que a gente observa no nosso dia a dia dependem aí diretamente da exploração do solo para que essas atividades existam, tá? Tanto a busca por recursos naturais como matéria-prima para produzir algo na indústria, quanto para a geração de energia ou até mesmo a produção de alimentos se apropriam do solo, justamente para que essas atividades sejam desenvolvidas, tá? Então, a extração de recursos de natureza pode ser consumidos ou transformados em mercadorias. Essas atividades ligadas à terra, todas elas pertencem aí ao setor primário da economia, que a gente já tinha falado em aulas anteriores, né? E as principais atividades ligadas ao setor primário é justamente a agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? E aí a nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó: reflita sobre as características e a importância das atividades próprias desse setor. Sobre por que é apropriado chamá-lo de primário. Então, por qual motivo a gente chama o setor primário de setor primário, tá? Porque é justamente nesse setor onde são desenvolvidas atividades, tá? Que garantem aí a subsistência dos seres humanos, a subsistência nossa própria, tá? Então, proveniente aí da produção de alimentos e extração de outras matérias-primas também. Todo mundo está vendo a resposta aí em casa? Eu já copiei, faz tempo. Sim. Pronto, perfeito. Vou dar um tempinho, 1 minuto aí para vocês copiarem, tá? E aí eu vou Ô seguir. tio, tá um pouquinho ruim, tem como dar um zoom? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Ô, Thalys, dá zoom, tu, burrão. Meu áudio não tá bugado mais, não. Oxi. Tá todo lugar isso. Olha isso, derrubou. Vejam aí se melhorou. Melhorou? Tá bom agora, tá bom. Vai lá, Thalys. Terminarem me avisem, tá? Que página é essa? Tio, que página que é, Pedro? É a 6. 6. Vamos lá, vou seguindo, tá? Não, professor, espera um pouquinho. Para de escrever no chat, Pedro! Cheguei agora, meu irmão. Eu tô com... Então, pessoal, Professor. e aí, vocês copiam, diga. Pronto, pode ir. Pode escrever até humanas. Pode. Vamos lá, Pode ser seguinte. Então, as atividades primárias, como vocês observam aí ligadas à Terra, elas acabaram sendo desenvolvidas a partir do momento que os seres humanos deixaram de ser nômades e passaram a se criar raízes, fixar em um determinado ponto. E foi a partir desse momento que atividades ligadas à produção de alimentos, à agricultura, começaram então a se desenvolver, tá? Porque essa Ô população tio, pode passar. que não se deslocava mais de um ponto para o outro, acabava ficando num único ponto, e claro que ela precisava, então, produzir o seu próprio alimento, tá certo? Seguindo, página 7.
A questão número 2, ela diz o seguinte, ó, quem está em casa já vai copiando e vai prestando atenção no que eu estou falando aqui, tá? Volte à capa de abertura desta unidade e identifique quais atividades econômicas estão associadas à exploração da terra, tá? Então, de acordo com as imagens mostradas no início, né, na capa de abertura desta unidade, as atividades ligadas à terra, a gente tem justamente a exploração da terra, pois o solo é fundamental para a plantação e o extrativismo e a criação de gado, tá? Então, coloquem aí, tá? Atualizem aí a resposta. E aí, enquanto vocês copiam, eu vou adiantando o assunto, tá? Porque aí dá para vocês prestarem atenção em mim, no que eu estou falando, e irem copiando. Como a gente já tinha falado um pouco sobre esse assunto em aulas anteriores, aí as informações já estão um pouco mais claras para vocês. Então, vamos lá. Com o auxílio do quadro, lembre-se, de acordo com seus conhecimentos, classifique as imagens da capa de abertura conforme o tipo de atividade primária realizada. E a gente sabe que as atividades primárias são agricultura, pecuária e extrativismo. Perceba que na própria capa há espaço para o registro. Então, vocês vão colocar aí abaixo, tá? Onde a letra A faz referência à agricultura, a primeira imagem. A figura B faz referência ao extrativismo, como vocês podem observar. E a figura C faz referência à pecuária. E a D também faz referência ao extrativismo. E aí vocês só precisam colocar a letra e a qual atividade cada uma delas pertence, tá certo? Todo mundo copiou? Sim. Beleza. Bem, e aí dentro dessas atividades... Sobe. Oi? Sobe, por favor. O slide. Tá bom? Mas eu quero ver o segundo. Peraí, que eu vou ver também aqui. Não. Tudo bem, vamos lá, vou dar um tempinho a mais. Lembrando que a gente precisa correr, tá, pessoal? Ô tio, eu acabei. Massa. Então, vamos lá. Dentro das atividades ligadas ao setor primário, a gente tem justamente, que eu já vim falando, o extrativismo, a agricultura e a pecuária. Então, vamos conhecer cada uma dessas atividades a partir de agora, tá? Então, as atividades primárias, elas provocam transformações na paisagem e contribuem, então, para a construção de espaços geográficos desde o início da humanidade. O extrativismo, por exemplo, ele foi a primeira atividade, a primeira forma de os agrupamentos de pessoas garantirem a sua sobrevivência, ou seja, a coleta do que a natureza oferecia para a sua subsistência, tá? Retirando, então, diretamente da natureza, por meio de técnicas artesanais, os recursos necessários, tá? Então, a primeira atividade humana que a gente tem dentro do setor primário é o extrativismo. E aí a primeira pergunta, ela diz o seguinte, ó, volta à capa de abertura desta unidade, observe a imagem B que mostra a atividade extrativista e classifique-as se é animal, vegetal ou mineral. Então, o extrativismo, ele pode ser dividido dentro dessas três subcategorias, tá? Então, nós vamos ter animal, vegetal e mineral. Então, marquem aí como resposta mineral, tá certo? Um exemplo de extrativismo aí animal. Podem responder, pessoal. Tio, é para escrever isso tudo mesmo. Oi? É para escrever isso tudo mesmo. Eu vou fazer um resumo para vocês. Calma aí, que eu vou chegar nela. Mas a primeira pergunta que eu fiz. Extrativismo animal, dei um exemplo? Agricultura? Não, animal. Extrativismo animal. Pecuária. Pecuária. O extrativismo
é uma das atividades ligadas ao setor primário. E aí a gente tem extrativismo animal, vegetal e mineral. Dei um exemplo de extrativismo animal, ou seja, a retirada de algo da natureza, de um animal da natureza para o consumo. Carne, ovo. Professor, desce um pouquinho para poder enxergar, por favor. Vou baixar, tá? Mas eu não cheguei na questão número 2 ainda não, pessoal. Tá? Quando eu chegar na número 2, eu coloco ela na tela para vocês escreverem, tá? Carne Prestem de atenção vaca. primeiro nas perguntas que eu estou fazendo, tá? Não, a carne não, mas o extrativismo animal, por exemplo, um dos mais antigos... Criação de gado. Oi? Não, pessoal, está mostrado aí na foto, na imagem. Pesca. A pesca, exato. Extrativismo vegetal, me dê um exemplo. Vegetal? Sim, o extrativismo vegetal, um exemplo. Agricultura. 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 Não, agricultura é uma coisa, extrativismo é outra, tá? Plantação. Tem lá a plantação. Não. Por exemplo, Colheita. extrativismo vegetal, pessoal. Colheita, Tiração de madeira. exatamente, ou seja, a coleta de frutos nas árvores é um exemplo de extrativismo vegetal, tá ok? E, por último, aqui nós temos o extrativismo mineral, tá? Ou seja, a retirada de minerais da natureza para atender às nossas necessidades. Vamos seguir com a questão número 2 agora. A caça também é uma prática de extração animal, tá? Observem aí, a caça. Não só a pesca, mas a caça também, tá? Pesquise e converse com um colega e, considerando seus conhecimentos anteriores no conteúdo abordado até aqui, diferencie o extrativismo vegetal do mineral, citando exemplos. Então, observem aí que, enquanto o extrativismo vegetal ele se caracteriza pela extração de recursos vegetais, tá? O extrativismo, o estado mais bruto da natureza, como o látex, por exemplo, o açaí, o palmito e outros, o extrativismo mineral, ele já refere-se à extração de recursos naturais dessa ordem, como, por exemplo, minérios de ferro, cobre, pedras preciosas, tá? Então, essa é a principal diferença entre esses diferentes extrativismos, tá? Eu vou deixar a resposta aí na tela para que vocês copiem, tá ok? E vou pedir um momento a vocês que eu vou precisar me ausentar aqui, tá? Mas eu já volto, só um momento. Copiem aí a resposta. Ô tio, eu terminei. Terminou? Então vamos seguir. Daqui a pouco eu faço o que eu ia fazer aqui. Posso tirar da tela a resposta? Não. Eita, eu não sou flash, não, hein? Velocidade dessa, escrever. Ah, e não terminou, agiliza aí um pouquinho, tá? Não dá para resumir, não? Vocês podem colocar aí assim, ó, extrativismo vegetal, extração de recursos vegetais. Extrativismo mineral, extração de recursos de ordem mineral, como ferro, cobre e pedras preciosas. Podem colocar assim. Dá para repetir? Extrativismo vegetal, extração de recursos vegetais. Vou colocar aí no chat, tá? A resposta. Pronto, eu vou seguir porque a resposta está aí no chat, tá? Vamos lá. Quem não acompanhou aí na questão, pega no chat. E aqui nessa imagem, ó, na primeira imagem, como vocês observam, aqui a gente tem um exemplo de extrativismo animal, que é a pesca. O outro tipo de extrativismo também que a gente pode destacar é a caça, como a gente havia falado anteriormente. Na próxima imagem, a gente tem um exemplo aqui de extrativismo vegetal, tá? Que é justamente o exemplo mostrado aí, ó. A retirada do látex, por exemplo, caracteriza-se como extrativismo vegetal, tá? Extração bruta de matéria-prima para a produção da borracha, tá? Seguindo, então.
Dentro das atividades do setor primário, a gente tem a criação de animais, é o que chamamos de pecuária, tá? É uma atividade ancestral e há muitas pesquisas arqueológicas que mostram que a domesticação de animais já era feita pelo homem primitivo, tá? Então aí nós temos uma outra atividade do setor primário, a pecuária. A outra é justamente a agricultura, tá? Ou seja, o cultivo de alimentos, tá? Que por meio de sementes ou mudas de alguma planta, tá? Diferente de algum vegetal, né? E mais completam aí as 3 principais atividades ligadas ao setor primário, tá certo? Então, aqui nas imagens nós temos um exemplo da criação de ovelhas, que faz referência à pecuária, e aqui ao lado o cultivo de alho, tá? Destacando aí uma atividade importante da agricultura, atividade do setor primário, tá? Pessoal, Leonardo, até aqui... o que seria Oi. homem primitivo? Oi? Os homens que vieram primeiro? Oi? O que seria homem primitivo? Homem primitivo do período da pré-história, tá? Tá. Ou popularmente falando, o homem das cavernas. Ô tio, esse terceiro, dá para o senhor resumir o terceiro? Tá, vamos lá. Sim, antes de eu chegar no terceiro para resumir, não copiem ainda não, tá? Que eu vou resumir com vocês. Todo mundo entendeu até aqui o assunto? Sim. Pera aí. Sim. Vamos lá. Recapitulando o que a gente viu até aqui. Setores da economia, a gente está falando agora do setor primário. Dentro do setor primário, a gente tem agricultura, pecuária e extrativismo. Nós vimos que o extrativismo ele pode ser animal, vegetal e mineral, tá certo? Dentro da pecuária, a gente tem a domesticação e a criação de animais. E na agricultura, a gente tem diferentes tipos de cultivos, que podem utilizar sementes ou mudas de algum vegetal, tá? E aí a terceira questão, ela diz o seguinte, ó. Ô tio, Com seus colegas, reflita e aponta a importância dessas atividades para a sociedade, citando exemplos com base no seu cotidiano. Então, a realização dessas atividades é de extrema importância para a produção de alimentos de origem vegetal, tá? E animal para a obtenção de matéria-prima e para a fabricação de uma série de produtos. Por exemplo, a extração do látex para a produção de borracha. Eu vou resumir essa questão para vocês, tá? resume ela e coloca lá no chat, tio. Vou colocar lá no chat resumida, só um momento. Pronto, pessoal, tá resumido aí no chat, tá? Ó, eu vou me ausentar aqui rapidinho e volto para falar com vocês, tá? Só um momento. Ei. Bom dia, viu, gente? Bom dia! Bom dia, Richard, não precisa disso, Richard, por favor. Que droga foi essa, meu Muito irmão? obrigado, viu? O quê? tu tá me agradecendo por eu ter te chamado de Satanás. Então. Ah, porque eu sou já. Oxi! Que verdade é essa? Ué, cadê o professor? Vai fazer algo. Ele foi namorar. Foi pro parque aquático, boy. Tá ligado? Eu acho que foi mesmo, né? Ele foi namorar, Calil, namorar. Tu é, Richard. É, tá gravando, Ué. né, minha gente? Vocês perceberam isso, não?
Para de falar. Que grave, que grave. Pode falar. Não, na Não, moral. não vai dar problema pra mim mesmo. Aí, Richard, tô falando isso. Mas beleza. Ô, gente, entendam. Richard, Tá gravando pra gente mesmo. Porque quem vai mas a gente assistir tá a aula gravando pra é sexto estudar, não ano. pra conversar, né? Mas, amor, que a gente tá fazendo o quê? Estudando. Tu é? Tu é, mano? Tu é? Tu é? Tu é? Tu é, Tu é? tu é, Gente, mano. doido. Mano, Dessa vamos parar de falar no chat, velho. Você tá reclamando, mano. Vamos Eu lá, tô nada. vamos seguindo. Meu Deus mesmo. Para, Outra. Ó, a gente, meu Deus. Para, pessoal, silêncio, vamos lá, presta atenção. Ó, observem aí no final da página 8, essa imagem que mostra uma importante atividade de extração mineral, que é justamente a extração de produção de sal, tá certo? Vamos lá, seguindo. Página 9. Para a realização e desenvolvimento de atividades do setor primário, então... Tio, Oi? tio, como funciona a extração de sal? Vamos lá. Posso explicar depois, no final do assunto? Porque aí eu mostro umas imagens para vocês aqui da internet, tá? Calma aí que eu não vou esquecer, não. Vou deixar anotado aqui. Eu posso falar como eu acho que é? Deixa a gente só finalizar o assunto e depois a gente segue. É sério. Tá bom. Porque senão a gente não vai conseguir terminar o assunto de hoje, tá? Mas aí eu volto para a gente falar um pouco sobre isso. Tá? Vamos lá. Para a realização e desenvolvimento de atividades no setor primário, então, o ser humano ele transforma intensamente a paisagem no campo, uma vez que é necessário alterar grandes áreas que darão lugar, por exemplo, então, às plantações e criação de gado. E aí é aquilo que a gente já havia comentado anteriormente, né, pessoal? Todas as atividades humanas que são desenvolvidas, elas acabam, de alguma forma, impactando o ambiente natural, tá? Como, por exemplo, a sua transformação para dar espaço à realização de atividades. Essas duas imagens, elas retratam bem isso, tá? Aqui a gente tem um ambiente natural na imagem da esquerda, e aqui na imagem da direita, o ambiente totalmente transformado e modificado, principalmente foi retirada a cobertura da vegetação original, justamente para dar espaço ao que a gente observa na imagem, a algumas plantações, tá? A lavoura. Vamos lá, observe então aí, essa quarta questão, ela diz o seguinte, ó. Eu vou resumir também para vocês, tá? Após comparar as duas ilustrações, explique de que modo o ser humano transformou a paisagem no campo. Quais diferenças você observou na paisagem, tá? Então, primeiro, a gente já tem aí que é possível observar que o ambiente... Resume no chat. Oi? Vou resumir também, tá? Calma aí que vai Resume no chegar. chat. Vou resumir. Vamos lá. Só um momento. Ó, a primeira parte já foi aí, tá no chat, vocês podem copiar. Aí a parte final está aí no chat também, tá? Então, como vocês observaram aí, a principal mudança que a gente observou é que ocorreu a retirada da cobertura vegetal dessa determinada área para dar espaço
ao desenvolvimento de atividades ligadas ao setor primário, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, tá? Enquanto vocês copiam, quando terminarem de copiar, me avisem, tá? Tio, eu terminei. Pronto, professor. Ok, perfeito. Vamos lá. Seguindo, então. Página 10. Então, aí a gente vai falar um pouco, então, sobre os modos de produção da agricultura e da pecuária, tá? Que, como a gente está observando aí, ao longo do tempo, a população, ela teve um aumento, né? Então, foi preciso, é claro, desenvolver métodos de produzir em uma grande quantidade e, de preferência, num curto espaço de tempo, tá? Justamente para que as necessidades desse aumento da população, elas fossem justamente atendidas, tá? Então, por esse motivo, foram criadas aí, para as práticas agropecuárias, tecnologias que são de extrema importância para a sociedade, tá? Em resumo, pessoal, isso aí quer dizer o seguinte, que à medida que a população mundial ela foi aumentando, as demandas por alimento, por produtos, por recursos naturais em geral, elas também aumentaram. Então, quando a gente pensa na questão alimentar, para atender essa demanda da população cada vez mais crescente, né, no mundo todo, a pecuária e a agricultura precisou adotar técnicas mais modernas ao longo do tempo, justamente para ter uma produção mais eficiente, tá? Nessas duas imagens, a gente observa aí justamente, ó, agricultura extensiva no Distrito Federal em 2009, plantio de orgânicos em uma pequena escala, e aqui ao lado a gente tem o exemplo da agricultura intensiva e aplicação de pesticidas e cultivo em larga escala. O que acontece? Como a gente sabe que a população mundial aumentou e a produção também ela precisa aumentar, o emprego de técnicas modernas é justamente essa que vocês observam aqui, ó, na imagem da direita, tá? Grandes e vastas extensões de terra, onde a produção ela é feita basicamente através de máquinas, que vão produzir muito mais rápido, vão colher também muito mais rápido, e esses produtos vão poder chegar mais rápido para atender as demandas de consumo da população, tá? E aí é claro que dentro do ambiente rural a gente vai ter duas realidades, né? Tanto essa mostrada na imagem da direita, onde a gente tem uma produção intensiva, tá? Que a gente chama, ou seja, uma produção em larga escala, e também vamos ter pequenos agricultores que desenvolvem a chamada agricultura familiar em pequenas porções de terra. Parte do que esses produtores produzem é para o seu consumo e a outra parte, o excedente da produção, serve para o comércio, tá? Onde eles vendem com a possibilidade de trocar isso com outros produtos que fazem parte aí da sua alimentação ou as necessidades gerais, tá? Vamos lá. Primeira e segunda questão, observem aí, já está aparecendo na tela para vocês, tá? Compare as duas fotos dessa página e diferencie o modo de produção de cada uma delas. Então, a principal diferença que a gente tem entre essas duas formas de produção é justamente na agricultura extensiva, que é na primeira imagem, a gente tem o trabalho manual sendo realizado. Já na agricultura intensiva, a gente tem justamente o trabalho sendo realizado por máquinas, tá?
Essa é a principal diferença entre essas duas formas de agricultura. A segunda questão, ela fala o seguinte, ó. Em qual dessas formas de produção de alimento você acredita que são produzidas maiores quantidades? Explique a sua resposta. Então, só pela imagem, a gente já entende que a maior produção de alimentos ela é feita justamente na agricultura intensiva, pois, através das máquinas, é possível acelerar a produção, tá? Então, atualizem aí o livro. Terminei, professor. Terminei. Ok, vou seguir, tá? Tá, Matheus, espera um pouco. Eric, é só tirar print da tela, Eric. Então, de modo geral, entre a produção agrícola intensiva e extensiva, vocês observaram que a principal mudança são justamente as técnicas de trabalho que são utilizadas entre uma e a outra, tá? Página 11. Tio, dá pra voltar um pouco? Então, Eu tô quase terminando. Voltar? É, que eu tô quase terminando o segundo, falta bem pouquinho. Voltei, tá aí. Pronto, professor. Ok. Vamos lá. E aí, seguindo, tanto na agricultura quanto na pecuária. Ó, tanto na agricultura quanto na pecuária extensiva, o ritmo de produção ele é menor, pois predominam o trabalho manual e técnicas rudimentares. Tira print da tela, Eric, por favor. Assim, a mecanização do modo de produção, como vocês estão observando aí, ela é menor em relação à produção intensiva, tá? No qual empregam técnicas modernas de tecnologia e máquinas e sistemas de irrigação, fertilizantes e outros. Então, de modo geral, pessoal, vocês precisam entender essa grande diferença entre um modo de produção e outro. Na pecuária, a gente também vai ter o modo de produção intensivo e extensivo, tá? Aí eu pergunto a vocês, nessa imagem aqui de produção da pecuária, vocês acham que isso aqui é um exemplo de produção intensiva ou extensiva? Intensiva. Porque ela é caracterizada justamente por quê? Uma produção de larga escala, os animais eles ficam confinados dentro de um determinado espaço. Já a produção, a pecuária extensiva, os animais eles são criados soltos, são livres dentro de uma área de pasto, tá? Já na intensiva, não. Dá para o senhor voltar? Oi? Dá para o senhor voltar rapidinho para o segundo, que eu tinha pedido para o senhor voltar e esperar um pouquinho. Aí Cali falou que terminou o senhor. Vamos lá, voltei. Tá aí na tela. Pode passar. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, tenham em mente, tá? Que não só a agricultura tem a sua modalidade intensiva e extensiva, a pecuária também, tá? E, assim como na agricultura, na pecuária vai se caracterizar pelo grande emprego de máquinas e tecnologias, tá? Ligadas à produção e outras técnicas também ligadas aí a medicamentos e tratamentos que os animais eles vão passar, tá? A questão alimentar também é muito trabalhada nesse ponto, porque os animais... Professor, Oi. o extrativismo também tem esse negócio de intensiva e extensiva? Sim. A gente pode dizer que a atividade do extrativismo ela pode ser intensiva e extensiva. Como, por exemplo, a gente não pensa na pesca, não é um exemplo de extrativismo animal, não é isso? Sim. E aí imaginem comigo, a pesca ela pode ser realizada de forma manual, ou seja, uma comunidade de pescadores que tem a sua subsistência através da pesca, mas existem empresas que vêm, por exemplo, os enlatados, por exemplo, sardinha que a gente come na nossa casa. Aquela sardinha, ela é produto de um extrativismo intensivo, tá? Porque, ou seja, são empresas que
utilizam máquinas e utilizam técnicas modernas que aceleram o processo da pesca, justamente para atender os seus interesses econômicos, tá? Então, assim como na agricultura e a pecuária, o extrativismo também ele pode ser intensivo ou extensivo, tá? Tá. Vamos lá. Técnicas agrícolas. Observem aí, tá? A irrigação já era utilizada por povos que habitavam a antiga Mesopotâmia e também foi desenvolvida por povos pré-colombianos na América do Sul. E povos orientais, até hoje, utilizam técnicas tradicionais de irrigação, que é a técnica fundamental e importante para a agricultura, tá? E aí a terceira questão, ela diz o seguinte: com base na imagem e seus conhecimentos prévios, explique o que consiste a técnica de irrigação. Qual a sua importância para a agricultura como um todo, né? Então, a gente sabe que a irrigação é um conjunto de técnicas e equipamentos que justamente possibilitam aí o cultivo e o uso adequado da água para cada plantio, tá? Então, o que acontece? Existem diferentes cultivos, diferentes produtos que são derivados aí da atividade agrícola, tá? Cada um deles vai exigir um tipo de irrigação diferenciada, tá? Esse exemplo que vocês observam aí na imagem é justamente o cultivo de arroz utilizando uma técnica de irrigação de superfície. Observem que grande parte da área onde tem a produção de arroz, ela fica alagada. Então, isso é uma técnica de irrigação. Uma outra técnica de irrigação, e aí bastante comum, principalmente em áreas no Brasil, na produção agrícola no Brasil, é justamente a técnica de gotejamento, tá? Que são instaladas algumas estruturas dentro da plantação. E a irrigação ela é feita justamente por gotas, tá? Existe uma rede de distribuição de água dentro da lavoura que a irrigação ela é feita a partir de pequenas gotas. Isso, é claro, melhora o aproveitamento da água e evita a perda de água para a atmosfera, tá? Então, é uma técnica moderna de irrigação, sobretudo aí utilizada principalmente em áreas onde a gente tem uma baixa disponibilidade de água, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar essa que aparece aí na tela para vocês. E claro que, a partir do momento que é utilizada a técnica de irrigação adequada para aquele ambiente, ou seja, se tem uma grande disponibilidade de água ou não, a gente pode então ter uma adequação do cultivo, tá? Só um momento que eu volto para continuar a explicação com vocês. Vamos lá, pessoal, seguindo então, como vocês observam aí. Então, de acordo com as características do ambiente, se a gente tem uma grande disponibilidade de água ou uma menor disponibilidade de água, as técnicas que são utilizadas para irrigação, elas vão ser adequadas justamente para permitir o cultivo, independente dessa disponibilidade de água que há ali naquele local, tá? Então, principalmente aí em lugares mais secos, como eu havia falado com vocês anteriormente, tá? Vamos lá, questão 4. Há diferentes técnicas de irrigação, o que mostram na imagem desta página, que se chama irrigação de superfície ou irrigação por inundação, tá? Onde o solo fica completamente coberto por água, que eu havia comentado com vocês. Façam uma pesquisa de outros métodos de irrigação
no seu caderno. Então, coloquem aí, ó. Vou dar esse exemplo que eu vi para vocês, a irrigação por gotejamento, tá? Ô, tio, vai ter tarefa de casa? Talvez. Vou ver dependendo de como a gente terminar, tá? Mas provavelmente vai ter. Ó, eu vou colocar a resposta do número 4 no chat, tá? Um exemplo de uma técnica de irrigação é justamente essa que eu coloquei aí sobre a irrigação por gotejamento, tá? Eu já havia comentado com vocês, copiem aí. Enquanto vocês copiam, posso ir continuando, pessoal, o assunto? Pode. Então, vamos lá. Então, a gente já viu que dentro da agricultura, a gente tem uma técnicas de gotejamento, dependendo da cultura que está sendo produzida ou dependendo das condições de disponibilidade de água de determinado ambiente. Até aí vocês já sabem. E a gente viu dois exemplos de irrigação. A irrigação de superfície, aquela onde o ambiente fica todo alagado, que é bastante comum na produção de arroz em países asiáticos. E também eu falei para vocês sobre a irrigação por gotejamento, que é bastante comum em áreas onde não há uma grande disponibilidade de água e aquele recurso ele precisa ser melhor aproveitado e menos desperdiçado, tá? Uma outra característica da agricultura é justamente o que a gente chama de rotação de culturas, que está sendo mostrado aí nessa imagem para vocês. A rotação de cultura nada mais é do que a mudança de produção de gêneros agrícolas de diferentes culturas num determinado espaço, tá? Observem o esquema aí. Ou seja, começando aqui no milho. Em um determinado período do ano, eu produzo milho, tá? Depois que passa o período da produção do milho, naquela mesma terra eu vou produzir soja. Passado o período da soja, a colheita, aí eu produzo aveia. Depois, passado o período da aveia, eu vou e faço a produção de feijão. Então, é justamente isso que é conhecido como rotação de... Oi. Olha, por acaso o senhor vai fazer um resumo do quinto e do sexto ou vai botar só pra gente fazer mesmo? Deixa eu ver aqui. Não, o quinto é pequeno. Aí eu só vou fazer resumo daquelas que forem um pouco maiores. Então, vamos lá. E aí a rotação de culturas, ela funciona justamente dessa forma que a gente está observando aí no esquema, tá? Em uma mesma área, são produzidas diferentes culturas, justamente porque para permitir que o solo ele não esgote os seus recursos naturais, os seus nutrientes disponíveis, tá? Não permitindo que aquele solo ele torne-se infértil e improdutivo. Então é por isso que essa técnica de mudança, de rotação de culturas, ela é utilizada, tá? Então, vamos lá. A quinta questão, ela diz o seguinte, ó. O esquema mostra o uso do solo como plantio de diferentes gêneros agrícolas. Qual o benefício, então, que a gente pode concluir dessa rotação de culturas, tá? Então, é aquilo que eu já havia dito para vocês, né? A rotação de culturas, ela permite a recuperação do solo e evita o seu empobrecimento pela perda de nutrientes. Podem atualizar aí. Então, essa é uma técnica, pessoal, adotada pela agricultura e é o ideal que seja utilizado, tá? Acabei. Eu acabei, tio. Também acabei. Pronto, professor. Todo mundo ok? Sim.
Ó, pessoal, seguindo então aí. Todo mundo conseguiu entender o porquê que acontece esse processo de rotação de culturas? Imaginem o seguinte, eu vou voltar aqui para a imagem e mostrar para vocês novamente, tá? Imaginem o seguinte, imagine que em toda essa extensão aqui de terra tem a produção de milho, certo? E dentro desses cultivos aí, a soja, a aveia e o feijão, o milho é o que precisa de muito mais nutrientes e é aquele que vai extrair mais nutrientes do solo. E imagine que eu sempre vou produzir milho, e o milho, ele é uma cultura que vai retirar muitos nutrientes do solo. A longo prazo, vocês acham que os nutrientes desse solo vão acabar ou vão permanecer? Acabar. Vão acabar. E aí, por isso, justamente, que é feita a rotação de culturas. Por exemplo, aí a gente troca o milho pela soja, porque a soja, ela vai trazer a decomposição da matéria orgânica, das folhas da soja, de algumas sementes da soja que vão ficar no solo no final, né, depois da colheita, elas vão servir de matéria orgânica para aquele solo e vai devolver nutrientes àquele solo. E a soja, quando a gente pensa na produção, por exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso, mas é um exemplo apenas, ela necessita de menos nutrientes do solo do que o milho, e assim por diante. Aí a aveia, por exemplo, ela necessita de menos. E a aveia ela vai deixar alguns nutrientes importantes para o solo, a partir da decomposição da matéria orgânica. E o feijão, assim por diante, tá? Justamente aí evitando que os nutrientes do solo, eles não tornem-se escassos, tá? E uma outra técnica que é utilizada bastante nas áreas agrícolas, justamente para minimizar o processo de erosão, que a gente já tinha visto em aulas anteriores, quanto mais o solo estiver descoberto, mais sem cobertura vegetal nenhuma, mais vulnerável ao processo de erosão ele vai estar. Então, é justamente por isso que ocorre em algumas áreas, após o período de colheita, aquela vegetação, a palha que fica da colheita de uma determinada cultura, ela fica justamente cobrindo o solo, até mesmo se ele for passar um tempo sem receber o plantio de alguma cultura, justamente para que não haja o processo de erosão e nem o processo de, que a gente conhece como lixiviação do solo, tá? Vamos lá, a sexta questão eu vou resumir para vocês. De que modo o uso dessas técnicas agrícolas é determinante para a transformação da paisagem, tá? Então, as técnicas agrícolas que está falando aí nessa questão é justamente essa questão da rotação de culturas e o plantio de palhas, tá? Então, eu vou responder lá no chat para vocês resumido, tá? Para colocar onde esse daí? Irrigação localizada que pode... Ó, escrevam a partir de elas aproveitam as modificações constantes no... Se a gente quiser mudar a resposta, a gente pode, né? Se quiser o quê? Modificar a resposta. Mas precisa manter a mesma ideia, tá? É por isso que eu estou resumindo ela para vocês. Ó, a primeira parte está aí no chat, tá? E aí, provavelmente, a segunda parte está indo aí no chat, tá? Também. E aí, enquanto vocês copiam, eu vou comentando aqui com vocês. Quando há esse processo de alteração, de rotação de culturas, ele vai modificar a paisagem, principalmente de que forma? Por exemplo, se a gente for numa determinada área rural e observar uma plantação de trigo, por exemplo, e aí depois de um determinado período, naquela mesma área, são produzidos ali milho. A paisagem daquele ambiente, ela vai mudar ou não? O que é que vocês acham?
Então, pessoal, enquanto vocês copiam aí, eu vou seguindo, tá? Então, de acordo com o que a gente viu até o momento, tá? Os seres humanos, eles acabam modificando a paisagem a partir das atividades que são desenvolvidas, tá? Sobretudo essas ligadas ao plantio e à colheita, que, consequentemente, acabam transformando o ambiente natural constantemente, tá? E também a gente pode ver algumas modificações na paisagem a partir do uso dos recursos naturais, como, por exemplo, o uso da água e o uso do solo, tá? E eu já havia comentado anteriormente para vocês como a utilização desses recursos, como, por exemplo, a água, elas modificam as questões da paisagem, tá? Sobretudo quando há necessidade de construção de uma usina hidrelétrica, tá? Enquanto vocês copiam, eu já vou seguindo aqui para adiantar. Então, os recursos naturais, o uso dos recursos naturais nas atividades rurais, tá? Então, como os recursos naturais eles são utilizados nas atividades do campo, tá? Então, no meio rural, os recursos naturais são de grande importância para o desenvolvimento de atividades como a pecuária, a agricultura e o extrativismo, tá? As atividades agrárias dependem dos recursos naturais. Perfeito. Vamos lá. Aqui nesse quadro, a gente tem aí, ó, mundo agropecuária, tá? A agricultura é uma atividade que depende muito do clima? Sim ou não? O que é que vocês acham? A agricultura, ela depende muito do clima? Depende. Sim, Depende. porque se for um clima mais quente, algumas plantas elas não conseguem se desenvolver. E se tem pouca água, precisa de técnicas de irrigação, não é isso? Que nem um cacto. Exato. A gente sabe que, dependendo das condições climáticas do ambiente, a vegetação natural, característica do ambiente, ela vai ser condicionada àquelas questões ambientais, mas a gente sabe também que a agricultura, ela pode ser desenvolvida de acordo com as condições que o ambiente ali oferece, tá? Então, observem aí. De acordo com esse mapa, a gente tem aí, ó, produções agrícolas, não é isso? Deixa eu pegar aqui no livro, porque esse da tela que está aparecendo, ele está um pouco ruim a imagem para mim. Não estou conseguindo identificar as informações que estão aí no mapa, tá? Então, vamos lá. Práticas agrícolas no mundo, tá? Então, observem aí. A primeira aí, ó, indicada nessa área verde, a gente tem atividades primitivas de subsistência, ou seja, a gente tem um grande predomínio nessas áreas em verde escuro de atividades agrícolas ligadas para a subsistência, tá? Na área em verde claro, são produzidas aí atividades agrícolas intensivas de subsistência. Nessa área em rosa claro, a gente vai ter também a comercial de produtos tropicais, produtos cereais também. E aqui ao lado, nessa coluna aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, algumas características dessas atividades que são desenvolvidas, tá? E aí, quase aqui em branco, nesse primeiro, na coluna, eu estou passando o mouse para vocês aí na tela, para quem está em casa acompanhando. A gente tem áreas onde são realizados pastoreios, ou seja, a criação dos animais ela é feita, são áreas de pastagens de animais, tá? Pecuária e agricultura, agropecuária extensiva, nessa área em laranja mais claro. Na área em laranja mais escuro, a gente tem o predomínio de atividades agropecuárias intensivas. E, por fim, algumas áreas associadas à criação e áreas que não são utilizadas para a atividade agrícola, tá? De modo geral, a gente percebe que o espaço agrário mundial, ele é bastante diversificado nos produtos que são produzidos e na forma como nós, os seres humanos, nos apropriamos desses espaços para produzir os recursos que vão ser necessários para a nossa subsistência, tá? Ó, a primeira questão, ela diz o seguinte: com base na legenda do mapa, estabeleça a relação entre as atividades agropecuárias praticadas e os climas do planeta. Se necessário, consulte um planisfério de climas, tá? Então, observem aí, tá? Deixa eu só resumir para vocês.
Ó, eu vou colocar só esse parte final da resposta, tá? Porque aí fica mais fácil. Observem a resposta aí já no chat, tá? Terminei. Terminou? Ó, quem perguntou aí sobre o simulado da quarta unidade, eu respondi, tá? No chat. Vamos lá. Se a resposta está aí, eu vou seguindo para a gente adiantar, que eu acho que dá tempo de terminar. Então, seguindo aí, ó, a agricultura, então, ela depende de condições climáticas, como vocês já sabem, tá? Que determinam a distribuição espacial de alguns gêneros agrícolas. Por exemplo, os cultivos tropicais, como café, cana-de-açúcar, e geralmente são praticados em regiões quentes. E essas regiões quentes, consequentemente, tropicais, têm uma grande disponibilidade de água, como a gente sabe, tá? Enquanto alguns cereais, como, por exemplo, o trigo e a aveia, eles se desenvolvem em climas mais temperados, tá? Onde a gente tem um equilíbrio nas temperaturas ao longo de todo o ano. Temperaturas um pouco mais baixas do que as temperaturas de locais tropicais, tá? Aí eu pergunto a vocês, só a agricultura ela está condicionada às características climáticas do ambiente ou a pecuária também, pessoal? A pecuária também tá, tio. É, porque em alguns lugares com climas frios, animais não conseguem resistir. Exato. Tem as condições de cada espécie também de sobreviver, de se adaptar às condições climáticas do ambiente, mas um outro ponto importante também, além desse que você falou, né, é justamente que as condições climáticas de um determinado ponto, elas vão contribuir para a criação de alguns tipos de animais, por quê? Como em algumas regiões do nosso país, por exemplo, a gente tem um período de chuva bastante definidos, esses períodos de chuva eles criam, consequentemente, áreas que são adequadas para a pastagem dos animais, tá? Criando aí áreas de pasto natural, porque o período de chuva ele é bem definido e isso, é claro, contribui para que se formem essas áreas de pastagem para o gado, por exemplo, tá? Vamos lá, a questão da página 14, observem aí. Com base na leitura do mapa, aponte quais atividades econômicas apresentadas no mapa. Tá? Então, aqui a gente tem um mapa ó, que mostra o uso do solo no Brasil em 2013, e a gente tem aí ó, a agricultura predominantemente comercial, nessas áreas que estão aí ó, em amarelo claro, descrito aí com essas listrinhas, tá? Então, ó, pecuária intensiva, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar essa que aparece aí na tela para vocês. Vamos lá. As atividades apresentadas são a pecuária, a agricultura e o extrativismo, tá? Que a gente já havia falado anteriormente sobre elas. A resposta está aí na tela, podem copiar, tá? Terminei. Terminou? Vamos lá. Ó, só para a gente completar, fazer uma análise rápida aqui desse mapa, tá? Antes da gente passar. Observe que em todo o território brasileiro, as atividades elas estão bem distribuídas, tá? Ligadas ao setor primário. Eu pergunto a vocês, olhando esse mapa, qual é a região do Brasil que se destaca pelo extrativismo vegetal? Sudeste. Tem certeza? Não. O norte. Norte. O norte, que está aí em verde, não é isso? Qual é a Eu não região li a do Brasil? legenda. Qual é a região do Brasil que se destaca pela pecuária intensiva? Nordeste. Não. Sudeste.
Sudeste e Centro-Oeste, não é isso? Sim. E algumas áreas aqui no Sul também, correto? E a pecuária extensiva? Quais as áreas do Nordeste país? agora. É Nordeste. Nordeste, isso? Ok, e algumas partes aqui do Norte também, não é isso? Sim. Temos também a agricultura familiar aí, destacada. Sim. Em diferentes pontos aí espalhados em todo o território, não é isso? Exatamente. Perfeito. Então vamos lá, vamos seguir. Questão número 2. Em qual região predomina o extrativismo vegetal? Como você explicaria essa distribuição geográfica? Então, foi o que a gente já tinha visto anteriormente no mapa, eu perguntei a vocês e responderam aí corretamente, tá? O extrativismo vegetal, ele é uma atividade ligada ao setor primário, que é mais desenvolvida na região norte do país. E por que que isso acontece? Justamente porque naquela região a gente tem uma abundância de recursos naturais disponíveis, como recursos hídricos, solos ricos e uma grande diversidade vegetal, possibilitada aí pelas condições do ambiente da floresta. Qual floresta, pessoal? Amazônica. Perfeito. Atualizem aí a resposta, tá? Quando terminar, me diga. Terminei. Professor, só vai responder a pergunta de Eric? Sim, a do sal, não é isso? Vamos lá. Eu vou interromper esse compartilhamento aí com vocês, porque senão eu fico devendo essa resposta para vocês. Depois eu volto para compartilhar isso. Eu vou compartilhar uma outra tela, tá? Agora. Professor, Oi. pronto, terminei já. Pronto, eu vou compartilhar uma outra tela aí com vocês, que é sobre aquela questão do sal que vocês haviam me perguntado, para eu não ficar devendo. O senhor acha que consegue terminar tudo até 12h10? Consigo. O senhor tem 10 a 11 minutos. 11 minutos só. Pronto, eu vou compartilhar uma tela aí com vocês, rapidinho, para a gente fechar essa questão aí do sal, tá? Que vocês haviam Não, me falta perguntado. literalmente 9 minutos aqui no relógio. 11. Apareceu aí a tela para vocês, pessoal? Ô tio, Oi, posso dizer o que é? não entendi. Tipo, eu posso dizer minha opinião sobre a fabricação de sal? Ah, pode, diga. Eu acho que a extração de sal é quando você pega a água do mar, coloca dentro de um balde, espera evaporar e o sal fica no balde. Perfeito. E, em outras palavras, o que o colega acabou de dizer está totalmente correto e é justamente esse processo que ocorre para a formação do sal. Ou seja, o sal, a extração de sal da água do mar é justamente um tipo de atividade do extrativismo que, pessoal, animal, vegetal ou mineral? Mineral. Perfeito. Então, o sal ele é produzido através de um processo contínuo de evaporação, como o colega de vocês falou, justamente da água do mar. Essa produção de sal, ela vai ocorrer justamente em áreas próximas ou distantes do oceano? Próximas. Próximo, porque é justamente de onde o sal ele vai ser extraído, tá? Então, observe esse esquema que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? A água do mar ela é coletada, vai para alguns tanques, por exemplo, aí como foi falado, no caso aqui tanques, onde a água vai evaporar. Após o processo de evaporação, a gente sabe que vai ficar só o sal, tá? É feita, então, a colheita. Depois que esse sal evapora, ele passa por um processo de lavagem. Depois, ele vai para o processo de estocagem. E, posterior a isso, ele vai para o processo de transporte, tá? E aí, o que acontece? A partir desse processo aqui de transporte,
é onde ele vai para a indústria para ser embalado e chegar até aos pontos de distribuição, onde acontece o comércio, tá? Então, observem que isso é o ciclo produtivo do sal. A gente já tinha falado sobre alguns ciclos produtivos de alguns produtos na aula passada. E aqui a gente tem atividades ligadas dentro desse ciclo produtivo aqui, pessoal. A gente tem atividades do setor primário, secundário ou terciário. Apenas do setor primário, não é isso? O processo de embalagem do sal, naquela embalagem que a gente compra, ela já faz parte da atividade industrial. Já Professor, o comércio, ele faz parte da atividade do setor... professor, Oi. eu vou ter que sair da aula porque eu vou ter que fazer uma coisa muito importante. Vou ter que perder esse finalzinho da aula. Pronto, tudo bem, tá? Pode sair. Certo? Vamos lá, quem está Até amanhã, seguindo aí... professor. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá. Observem aí a terceira e a quarta questão para a gente finalizar. Já Vamos terminei lá. o terceiro. Já fez o terceiro? Já. Preencha a tabela a seguir especificando as principais atividades econômicas do setor primário desenvolvida em cada uma das regiões brasileiras. Então, a região norte do Brasil ela vai se destacar pelo extrativismo vegetal, o Nordeste, pecuária extensiva, Centro-Oeste, pecuária intensiva, Sudeste, pecuária intensiva e o Sul pela pecuária intensiva também, tá? Então, um grande complexo da pecuária dentro do estado brasileiro, dentro do país, do território brasileiro, é justamente nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá? Onde a gente tem a maior concentração de indústrias ligadas à pecuária. Questão número 4. Observe os gêneros agrícolas mais explorados com base em seus conhecimentos e em pesquisa prévia, responda: esses cultivos estão relacionados a quais tipos de clima, tá? Então, gêneros agrícolas como, por exemplo, o algodão, o café e a soja e o fumo estão associados ao clima tropical e subtropical, tá? A gente viu, então, até agora, pessoal, a influência do clima para o desenvolvimento... Coloca um pouquinho mais para cima aí, professor. Oi? A gente viu até agora... O senhor está indo muito rápido. Tá, vou esperar vocês copiarem, então. Isso, obrigado. Por nada. Desculpa. Todo mundo copiou? Professor, Calma aí. calma aí, professor. Tá muito Oi. rápido. Professor, tá muito rápido hoje, o senhor. Calma o Oxe, coração. o senhor tá indo muito rápido. Tá bom, gente, ele entendeu. Tá bom, Ô, Caído. Terminei. Pronto. Todo mundo aí terminou, né? Sim. Beleza, vamos lá. Oi? Calma. Vamos lá. Então, como a gente viu, o clima ele tem uma influência muito importante sobre as atividades agrícolas que serão realizadas num determinado local, tá? O tipo de cultivo e as técnicas que serão empregadas, bem como também influencia a pecuária. Mas existem outros fatores também que vão estar influenciando aí a questão da agropecuária, que é justamente o relevo, tá? Deixa eu só adiantar uma informação aqui. Vamos lá. Seguindo aí com essa questão. Se essa aqui a gente não concluir, eu termino amanhã, tá? Então, vamos lá. Para quem está em casa, já pode observar aí a resposta, tá? Então, você já sabe que a superfície terrestre assume formas diferentes, que a gente já havia estudado anteriormente, que são as formas de relevo, tá? Então, procure se recordar do relevo terrestre e responda: como é possível a agricultura e a pecuária se diferenciarem em áreas planas e áreas irregulares, tá? Então, obviamente que nas áreas planas, como as planícies e as depressões, facilitam, obviamente, o cultivo de alimentos, porque são áreas planas,
e a pastagem também de animais nessas áreas. Enquanto as áreas irregulares, com declives acentuados, dificultam essas atividades, como, por exemplo, se a gente for realizar atividade agrícola e pecuária em áreas montanhosas. O trabalho de desenvolvimento desses produtos, desses cultivos, da produção de animais, a criação de animais, ela fica justamente mais comprometida por questões ligadas ao relevo, tá? A forma que o relevo apresenta. Para vocês copiarem, eu vou deixar um tempinho aí na tela, tá? Quando for amanhã, eu falo do trabalho para vocês, tá? E digo a data que é para vocês entregarem. Tanto quem está em casa, quanto quem estiver vindo para a escola. Quem vier amanhã. É para ser... É no dia 4, é? Isso, dia 4. Não, dia 4 não. Vou definir a data ainda. Não defini, não. Tá certo, professor. Posso passar aqui para a página 16? Pode. Pronto, observem essas imagens mostradas aí na tela para vocês, tá? Na primeira imagem, a gente tem aqui o exemplo. Cultivo de arroz em Bali, na Indonésia. Forma irregular de relevo adaptada ao cultivo. Nesse caso, utiliza-se a técnica de terraceamento, ou seja, são feitas essas estruturas no relevo, que parece aí que mais lembra o quê? Uma escada. Então, essa técnica é chamada de terraceamento e ela é utilizada justamente para a produção de arroz em áreas onde o relevo ele não é plano, ele é mais acidentado. E isso, é claro, facilita a produção e melhora também o processo de irrigação do solo, tá? Para esses cultivos. Aqui ao lado a gente tem, prática da pecuária extensiva, tá? Em territórios irregulares. A criação de gado leiteiro é predominante em terrenos com essa característica, tá? Então, nessas áreas onde o relevo ele é bastante irregular, a produção de gado, a criação de gado, ela é voltada não para o consumo da carne do gado, mas sim para a produção de leite, tá? Outra pergunta, essa plantação de arroz, ela foi planejada para ser dessa forma? Pode repetir a pergunta para eu ouvir melhor? Essa plantação de arroz que tem na Indonésia, ela foi planejada para poder crescer dessa forma? Tem como escrever no chat a pergunta, que eu realmente não consegui entender o final da dúvida. O áudio de admin tá bugado. O áudio aqui tá um pouquinho ruim. Acabou a aula, professor. Acabou. Pronto, como acabou a aula, Acabou. amanhã vocês fazem novamente essa pergunta do arroz, tá certo? Então, tchau, pessoal. Até a próxima, tá? Tchau. professor. Tchau, Até. professor. Tchau, tchau. Aleluia, arrepiei. Aleluia.